tema da palestra: como ensinar valores, estimular inteligências e discutir emoções. É um educador brasileiro formado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Humanas e especialista em Inteligência e Cognição. Membro consultor da Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela Unesco. Autor de mais de 180 livros, consultor de diversas revistas. Ministrou palestras e cursos em todos os estados do país, em mais de 500 municípios, e também em países como Argentina, Uruguai, Peru, México, Portugal, Espanha, dentre outros. Um dos fundadores da entidade Todos pela Educação, consultor da Fundação Roberto Marinho e embaixador da educação pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Por favor, professor Celso Antunes. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas antes da abordagem específica do tema, eu só queria fazer uma breve reflexão, apoiada num fato. Janeiro de 2014. Eu tinha apenas 4 dias de férias. Janeiro, habitualmente, é um mês de muitas solicitações. E o calendário foi apertando de uma tal forma que reduziram a 4 dias. Eu pensei, são apenas 4 dias, mas eu quero curti-los intensamente. Eu quero eternizar cada segundo, eu quero fazer com que cada minuto se prolongue. E com a Vandinha, a minha mulher, resolvemos ir para Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E ao longo do caminho eu fui pensando, são apenas 4 dias, mas eu quero correr pela praia, eu quero brincar na areia, eu quero mergulhar no mar, eu quero fazer ondas. Mas o primeiro dia, choveu torrencialmente. Daqueles dias em que literalmente é impossível tirar o nariz para fora de casa. O segundo dia imitou o primeiro. E o terceiro dia não parou de chover. Já estava achando que aquelas férias iriam ser engolidas pelo dilúvio, quando o quarto e último dia amanheceu luminoso, azul, resplandecente. Eu acordei e pensei, que coisa boa, é um dia só. Mas eu quero curti-lo intensamente, eu quero correr pela areia, eu quero brincar na praia, eu quero mergulhar no mar. Mas aí então minha mulher acordou e pediu. Bom, desculpe, gente, aqui é um erro semântico. A minha mulher não pede. Ela manda. Ela mandou que eu fosse ao supermercado fazer algumas compras. E eu confesso que aquela situação me frustrou. Eu queria aproveitar cada segundo para curtir o dia. Mas quem ousa, depois de 50 anos de casado, desobedecer a dona Vandinha? Então eu montei uma estratégia e disse, já sei. Eu vou ser o primeiro a entrar no supermercado. E quanto mais depressa me livrar desse mico, mais tempo haverá de sobrar para curtir. E realmente, mal as portas do supermercado abriram e lá estava eu. E apressado naquele corredor formado pelas gôndolas de produtos, com uma cestinha debaixo do braço e a lista de compras na mão, fui tratando de desincumbir a minha missão. Quando no final daquele espaço, eu presenciei uma garotinha. 4, 5 anos não mais. Certamente não estava sozinha, mas no lugar que estava, somente ela que eu percebia. E paralisado pela emoção que a infância sempre nos acorda, esqueci a minha pressa e, falando comigo mesmo, comecei a conversar com ela. Que coisa linda! 4, 5 aninhos, uma vida inteira para viver. Vai ter alegrias, vai ter perdas, quem nós tem. Um mundo inteiro pela frente. 4 aninhos, nem sequer ainda uma flor, apenas um botão, com o desafio de uma longa vida. Mas nesse momento, eu fui atingido pela impressão de que aquela garotinha estava tendo um surto, um ataque, e me perguntei, será que eu devo socorrer? Será que eu devo chamar a mãe? Porque assim, num repente, sem mais nem menos, aquela garotinha começou a bater os pés, e no ar da estação disse, mamãe, 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 mamãe é minha professora, mamãe. Minha professora está entrando no supermercado, mamãe. E eu pensei, para aquela criança não é uma mulher. Para aquela criança é uma fada, uma princesa, um Deus. A mulher mais linda da terra, aquela criatura mágica e misteriosa que inventou os barulhos do mar, as cores da planta, as nuvens no céu. Ninguém que entrasse naquele supermercado provocaria um frenesi de tão grande espanto, de tão autêntica emoção. E quando terminei as compras,
E voltava para minha casa, pelo caminho fui pensando e comigo mesmo fui falando: que coisa engraçada a vida. Deus poderia ter escolhido para este pobre filho pecador qualquer profissão. Eu poderia ser um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um mecânico, um ferreiro, um motorista. E diante do elenco de tantas opções, me deu a mais linda, a mais nobre, a mais bela, aquela que faz todas as outras. E entrando em casa, apoiei a cesta de compras sobre a mesa, ergui os olhos para o alto e sussurrei apenas: obrigado, meu Deus, eu sou um professor. E eu não lhes conto esta passagem, porque sabendo que aqui todos o são, ou pelo menos quase todos, queira com isto prestar-lhes uma homenagem. Eu lhes conto esta passagem porque eu creio que o professor brasileiro ainda não percebeu a dimensão da sua representatividade. Ainda não acreditou que ele não é um profissional que escolheu uma carreira como outros profissionais, outras carreiras escolhem. Não se deu conta que um professor é um semeador de amanhãs, é um preparador de futuros. E se o mundo que se vive não está bom, a quem cabe a tarefa de transformá-los? Com todo o respeito ético por engenheiros, arquitetos, contabilistas, advogados, incontestavelmente, esse alguém é a figura do professor. Por isso, gente, me desculpem, mas o meu início foi apenas para tentar dizer-lhes uma convicção da qual jamais abro mão. Qualquer pessoa tem sempre o direito de escolher a sua profissão, mas o verdadeiro professor é escolhido por Deus. Parabéns, porque você é professor, porque você é professora. E isto dito, podemos agora falar sobre o tema que se vai discutir. Podemos mostrar a abrangência de uma função do professor, que nem todos se percebem, que nem todos conhecem, que é estimular inteligências, trabalhar emoções. Mas me permita, é uma característica da ação docente que para o professor brasileiro corresponde a algo diferente daquilo que ele crê que é o seu papel. Mas não é o que ocorre com o professor da Finlândia, com o professor da Dinamarca, com o professor do Japão, com professores daqueles países que estão no topo da qualidade da educação mundial. Portanto, o que eu vou lhes dizer sobre determinados aspectos pode representar novidade no contexto de uma realidade brasileira onde o professor se vê apenas como um transmissor de conteúdos conceituais. Mas um professor de outros países, daqueles que citei, onde a educação coloca-se num lugar de paradigma inatingível para nós, existe essa diferença. E não lhes conto as coisas que aqui pretendo contar, porque acho-as belas, imprescindíveis, verdadeiras, mas porque eu tenho esperança de que eu possa mudar, de que eu possa acordar na consciência de alguns a ideia de acreditar, mas isso eu posso fazer. Isso não inclui deixar de dar as aulas que eu dou, mas trabalhar emoções, trabalhar sentimentos, é alguma coisa que eu posso fazer sem prejuízo da minha matemática, da minha história, da minha ciência, da minha geografia. Porque afinal de contas, aquilo que eu vou lhes dizer não é criação minha, mas é inspiração da oportunidade que Deus me deu de conhecer professores, e não poucos, naqueles países onde eles são reverenciados como tal. Estava com a Vandinha, minha mulher, há 4 anos atrás, em Helsinki, na Finlândia, numa missão oficial, quando um dia antes de voltar para o Brasil, ela me fez um pedido: Celso, eu estou cansada de almoçar e jantar na embaixada, eu gostaria de conhecer um restaurante popular, alguma coisa igual a uma pizzaria, aquilo como a gente tem aqui. E como diante do hotel havia um restaurante que parecia ser daquelas características, disse: mas é claro, vamos lá. E entramos.
e por tudo se assemelhava àquilo que se tem. Garçons deslizando de lá para cá com as suas bandejas, mesas carregadas de pessoas conversando, batendo papo, e de repente naquele cenário, um silêncio. E todos aplaudem. Todas as mesas batem palma. E nós dois, estarrecidos, se perguntando o que era aquilo, o que aquilo significava. E durante 2 minutos aproximadamente, todos aplaudiram. E as coisas logo depois continuaram a ser como eram antes. Os garçons deslizando de lá para cá com as suas bandejas. Quando mais tarde, o garçom veio trazer a conta, eu perguntei, olha, não sei, talvez tenha sido um erro nosso, mas me pareceu que num determinado momento todos aplaudiram. E o garçom disse, não, claro, é natural, é que entrou aqui um professor. E eu pensei que ele se referia a alguém que tivesse uma projeção particular. E insisti, mas que professor? Ué, dizia ele, o professor. Mas perguntava eu, vocês aplaudem médicos, arquitetos, advogados, engenheiros, contabilistas? Não, claro que não. E percebendo que a perplexidade continuava, ele explicou. Eu estou percebendo que vocês são estrangeiros. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse país, durante muitos anos, foi ocupado pelos alemães. Os nazistas se estabeleceram, proibiram-nos de falar a nossa língua, obrigaram-nos a dar aos nossos filhos nomes alemães. E quando finalmente deles nos libertamos, substituíram os patrões, mas não as ordens. Passamos a ser ocupados agora por uma outra nacionalidade, passamos a ser ocupados agora por um outro país, que também proibia que falássemos a nossa língua, que proibia dar aos nossos filhos os nomes que queríamos. Agora, quando deles finalmente nos libertamos, o some voltou. Hoje nós falamos a nossa língua e os nossos filhos têm um nome que nós lhes queremos dar. Sabe por quê? Não é porque temos arquitetos, engenheiros, contabilistas, advogados, mas porque este país tem professores e não precisou dizer mais nada. Porque naquele instante, naquele momento, mostrava que o país é o que é. Porque acredita no amanhã, porque planta esperanças, porque desenvolve pessoas, enfim, porque tem professores. Por isso, não estranhe se ao iniciar a abordagem do tema para o qual me trouxeram e com muita honra eu aqui estou, eu me permiti esta digressão, eu me permiti esta fuga do tema original para poder abordar o que é ser um professor. E até creio que não é uma fuga, porque os professores que nos países mais avançados do mundo em educação estimulam inteligências, trabalham valores, são exatamente os mesmos que ensinam a matemática, a língua, a história, a geografia. Não existe o professor de valores, porque todos eles se imbuem naquela condição de que só faz parte da sua ideia. A aula dele é diferente, e por isso a minha fala vai discorrer basicamente sobre 3 temas, dos quais eu procurarei ser suficientemente breve, mas objetivo. Como é a aula na Finlândia, na Dinamarca, naqueles países que são paradigmas da educação? Segundo tema, nós professores brasileiros trabalhamos conteúdos conceituais. No diário de classe registramos a matéria que damos. Eles, por acaso, dão matérias diferentes das nossas? Ou também, como nós, se prende àqueles conteúdos conceituais clássicos de disciplinas? Em terceiro lugar, eles fazem provas. Como é a avaliação que eles fazem? E na abordagem que eu pretendo percorrer, a aula, os conteúdos e, portanto, valores e avaliação, eu sintetizo a minha fala. E para lhes falar de aula, eu vou lhes contar como é uma aula na Finlândia. Claro que eu vou fazer uma generalização, porque a aula da educação infantil não é igual à aula do ensino médio. E não haveria tempo para explicar a aula em diferentes níveis. Então eu vou tomar uma generalização, mas vocês adaptam. Como é uma aula
na Finlândia. Como lá, ou mesmo na Dinamarca, na Noruega, no Japão, se trabalha conteúdos conceituais. Em tempos de Google, eles continuam dando a matéria que nós damos. Quando o aluno atém num toque de mouse, e finalmente, como é a avaliação? E por esse caminho, eu creio que eu tento mostrar que nada das coisas que eu vou dizer são difíceis. Nada são complicadas. Nada você está impedido de fazê-las. Desde que você tenha uma qualidade. Esta é imprescindível. Ser jovem. Porque só os jovens ousam mudar. Mas não se iludam. Ser jovens de qualquer idade. Porque nas minhas andanças pelo Brasil eu tenho encontrado professores velhíssimos, encarquilhados, fossilizados, alguns que até carinhosamente eu chamo de professauros, meio com a mistura de professor com dinossauro, e muitos deles ainda não fizeram 25 anos de idade. Mas nessas mesmas andanças eu tenho encontrado professores admiravelmente jovens, com 20, 30, 40, 50, 60 ou mais, porque a idade de um professor não se mede pelos anos que ele tem, mas pela crença de que cada ano letivo que começa, cada mês que começa, é uma oportunidade de se renovar. E por isso de renovação vou lhes falar. Aulas, conteúdos conceituais, valores e avaliação. E para lhes falar de aula, e para lhes dizer como é, em linhas gerais, uma aula naqueles países paradigmas da educação, eu vou lhes contar uma história verdadeira que aconteceu comigo há tanto tempo. Mas há tanto tempo, gente. Tanto tempo que nenhuma das mulheres aqui presentes eram nascidas. Alguns homens talvez, né, gente? Você sabe que homens e mulheres não envelhecem igual, isso todo mundo sabe. Eu quando casei com a Vandinha era 2 anos mais velha que ela, agora eu sou 16. As mulheres são incríveis. Nós casamos, eu tinha 26, a Wanda tinha 24, agora eu tenho 78, ela empacou no 62. Meu bem, deve ser que mais daqui 2, 3 anos ser preso por pedofilia, porque do jeito que a coisa vai. Então você vai dizer, peraí, você está me atrapalhando. Você disse que ia mostrar como é que é uma aula naqueles países de ponta. E de repente, diz que vai contar uma história que aconteceu há tanto tempo? Sim. Eu vou lhes contar uma história genuinamente brasileira, de uma série de aulas que eu assisti, sem nunca imaginar que quase 50 anos depois, eu as veria naqueles países que são paradigmas da educação mundial. Naquela época, naquele tempo, eu estava no último ano de faculdade e meu professor de prática de ensino passou pela minha carteira, apontou o dedo e falou, cara, você é o único desta classe que não me entregou o relatório de estágio. O relatório de estágio na mão. Você está no pau. Quando ele saiu de perto, eu fiquei tão apavorado que a primeira coisa que eu perguntei para um colega, o que é relatório de estágio? O colega falou, nada de especial, você vai ter que assistir a aula de uma professora, de um professor, descrever o jeitão que ele dá aula, confrontar que aquilo que o professor explicou, que deve ser o jeitão correto, isso é o relatório. Eu não tinha alternativa. Nessa época eu morava em São Paulo, no bairro do Brooklyn, na longe da minha casa, Santo Amaro, tinha um colégio estadual. Meti a minha melhor gravata, porque naquele tempo o professor dava aula de gravata, e fui tratar de estagiar lá. Fui conversar com o diretor, pedindo autorização, nem terminei a frase. Meu filho, você quer estagiar, querido? Vai lá nas salas professores. Conversa com o professor da matéria que você quer estagiar, se ele deixar, coisa sua e dele, não tem me opor. Saí da sala do diretor, andando pelo corredor da escola, encontrei o inspetor de aluno, pedi para dar uma olhada na grade horária, quem da minha matéria ela estava, ele olhou a relação, me devolveu um sorrisinho sinistro, uma risadinha esquisita, e disse, quem está aí hoje da sua matéria é Dona Judite. Aquele jeito estranho de dizer, parecia embutir um recado subliminar. Se ferrou, meu irmão. Mas quem era eu para discutir? Tinha que estagiar. Pedi a ele para me descrever como é que era a Dona Judite, para não ficar perguntando para todo mundo se era ou se não era. Ele descreveu e lá fui eu passar os professores. Era a hora de aula, não tinha ninguém. Quando bateu o sinal de intervalo, a turma foi entrando, na hora que apareceu, não tive dúvida. Baixinha.
olhos pretos, como 2 noites sem luar. Blusa vestida no avesso, que eu pensei que era descuido, expliquei que ela era moda. Cabelo espiado para o alto, feito de uma vassoura piaçava. Eu, todo maneiroso, pedi a ela permissão para estagiar. Ao invés de responder, botou a mão no meu nariz. Ficou com a mão na minha cara, não dizia nem sim, nem não, me esmilinguindo inteiro lá na frente. Depois de alguns minutos que parecia um certo, falou: o quê? Estagiar nas minhas aulas? Nenhum problema, meu filho. Pode estagiar quantas aulas quiser. E eu estagiei 20 aulas de Dona Judite, sem nunca imaginar que 40 anos depois eu viria aulas assim na Finlândia, na Dinamarca, nos países que estão mais no alto da educação mundial. No primeiro dia do meu estágio, entrei, sentei lá na última carteira, pronto para anotar como o professor dava, como o Dona Judite dava aula. Mal a aula começou, um levantou o braço e perguntou: Dona Judite, o que quer dizer fenômeno? Eu me assanhei inteiro e pensei: eu sei! Me chama que eu vou lá na frente, dou um show. Mas Dona Judite nem olhou na minha direção, disse: oxe, que coisa mais linda. Reginaldo quer saber o que é fenômeno e não tem dia melhor do que isso para explicar. Mas, gente, me diga, por favor, se eu não souber o que é o fenômeno, de que jeito que eu poderia responder? Eu pensei que Dona Judite não sabia, mas eu descobri que ela queria levar os alunos a descobrirem. Ela não dava o peixe, ela ensinava a pescar. E protestando a ideia de uma ignorância, ela começou a perguntar, a interrogar, e um aluno disse: olha, Dona Judite, quando a gente não sabe uma coisa, pergunta para alguém. Imediatamente ela transformava num problema. Perguntar para... Boa ideia, perguntar para alguém. Mas me diga uma coisa, qual que alguém serve? Se eu perguntar para o senhor Vicente, que vai à Folha das Árvores, porque é no pátio, será que ele sabe? E a classe inteira ajudando. Seu Vicente não, e começaram a propor, a sugerir, a dar nomes, a dar ideias, a clamar para professores, e sempre ela jogava problema. Boa ideia que vocês me deram, mas me diga uma coisa, e se no dia que eu tenho que saber o que é esse tal de fenômeno, nenhuma dessas pessoas estiver por perto, como é que eu vou fazer? A aluna falou: Dona Judite, se não tiver ninguém por perto, procura nos livros. E ela sempre transformava em problema. Oh, que bela ideia! Procurar nos livros. Mas me diga uma coisa, meu anjo, qualquer livro serve? Eu tenho lá em casa um livrão grossão, assim, chamado Catálogo Telefone, páginas amarelas. Se eu abrir lá na letra F, eu vou achar fenômeno. E a classe inteira, não, Dona Judite, e começaram a propor, a sugerir, a dar ideias. Daí uma aluna falou: Dona Judite, por que a senhora não procura num dicionário? Opa! Coisa mais inteligente que a Helena fala. Procurar no... Gente, como é que eu vou achar coisa no dicionário? Se esse desgraçado desse livro não tem índice, gente. Como é que eu vou achar esse negócio no dicionário se o dicionário não tem índice? Quando falou: Dona Judite, é natural que dicionário não tenha índice, porque dicionário é pela ordem alfabética. Eu disse: para, que uma palavra muito linda foi falada aqui. E vocês têm que pensar que palavra não é só significado, é beleza, é lindeza, senão eu nunca vou ser poeta. Olha que palavra mais linda, alfabeto. Que palavra linda, gente. Sabia que na Grécia Antiga a primeira letra era alfa, a segunda era beta, alfabética, quer dizer, pelo caminho das letras. Já pensou, meu anjo, um dia você tem uma filha, botar o nome dela de alfabética? Que boa ideia que eu estou te dando. Porque, gente, a palavra tem que ser percebida nesse dado. Agora me diga uma coisa, ordem alfabética, né? Como é que eu procuro? Dona Judite, a senhora tem que abrir na letra D e procurar. E Dona Judite, naquele fingir não saber, trabalhava, encontrou o conceito e com a sua letra caprichosa colocou na lousa tal como o dicionário expressava. E quando colocou ali na lousa, disse: gente, esta linguagem que está aqui é do dicionarista. Eu quero saber o que é fenômeno com a linguagem de vocês. Então vou lhes contar uma coisa. Faz de conta que o diretor da escola ontem proibiu de usar 5 das palavras que estão aqui. Eu vou riscar as palavras. Quem usar está falando palavra feia, eu vou passar pimenta na língua. Como vocês mudariam essas palavras para dizer o que é dicionário com a linguagem de vocês? E assim dizendo, pegou o giz vermelho, aleatoriamente cortou 5 palavras. Logo depois de sair, disse: bom, agora vamos ver como é que vocês fazem isso. Vamos tentar. Querida, você é verde, amarela, azul, vermelho, branco.
verde, amarelo com todo mundo tem a cor. Agora, quando bater palma, desfaz carteira enfileirada, verde com verde, amarelo com amarelo. Os alunos se regruparam. Pronto, gente. Como descobrir? E os alunos buscavam e criavam. E proibido de usar aquelas palavras, pensavam, provavelmente não chegaria a um conceito perfeito, mas alcançava a correção pessoal deles. E Dona Judite aproveitava a divisão em grupo para logo depois dizer: gente, vocês fizeram uma coisa tão linda, vamos socializar os conhecimentos. Porque verde não viu o que o amarelo fez, amarelo não viu o que o azul fez, vamos socializar os conhecimentos. Aí foi no grupo verde e disse: agora na próxima fase você não é mais verde não, você é A, B, C, D e E. Foi no amarelo, fez o mesmo, foi no azul, fez o mesmo, com tudo minha letra. Agora, quando bater palma, desfaz grupo por cor, vamos fazer por letra. Bateu palma, verde com verde, amarelo. Aliás, A com A, B com B, C com D. Todos os grupos se integravam e, de repente, o saber de alguns virava de todos e cada um trazia para aquele novo grupo o processo. E a aula da Dona Judite transcorria. E, de vez em quando, ela dizia: gente, olha só, quem está entrando na nossa sala de aula agora? Dona Interdisciplinaridade. Vamos botar o conceito de fenômeno na matemática, vocês aí do grupo A. No grupo B, vamos botar o conceito de matemática na geografia. Vocês, vamos botar o conceito de fenômeno na ciência. E reparem, os grupos trabalhavam diferentes. E depois ela dizia: gente, olha quem vai estar entrando agora aqui na sala. Dona Habilidades Operatórias. Então agora, grupo A, vocês vão comparar, grupo B, vocês vão sintetizar, grupo C, vocês vão argumentar. E naquela aula, os alunos completavam todo um ciclo do pensar, comparar, analisar, classificar, sintetizar, misturar, colocar em outras disciplinas. E a aula ia chegando ao fim, ela dizia: gente, agora é o momento solene. Fenômeno. Vamos botar isso nos valores? Por exemplo, grupo A, fenômeno no amor. Grupo B, fenômeno na bondade. Grupo C, fenômeno na justiça. Grupo D, fenômeno na resiliência. E repare, os valores eram trabalhados. E naquela hora o aluno não era prisioneiro de um saber. Aquela sala era uma ferramenta. Aquela sala diversificava. E as aulas da Dona Judite eram assim. Aquele fingir não saber para provocar, para instigar, para acender. E depois de ter assistido 8, 10 aulas, sem nunca pensar que 40 anos depois eu as veria em países diferentes, terminei o meu relatório de estágio e antes de levá-lo para o professor da faculdade, achei que deveria procurá-la para colocar uma rubrica. Soube que ela na biblioteca corrigia provas. Fui até ela e quando me aproximei da mesa onde ela corrigia as provas, eu vi a prova que ela corrigia. Eu quis morrer. Ela havia rabiscado aquela prova de vermelho do título ao rodapé. E eu pensei, como uma criatura tão meiga, tão doce, corrige assim com tanto rigor. E interpelei a Dona Judite. Já desculpe falar, mas será que essa aluna não errou tanto assim? Professor César, se eu estiver errado, por favor, me corrige. Mas eu tenho mania de sublinhar aquilo que uma aluna acerta, professor. Porque quando eu sublinho alguma coisa, eu sublinho que é bom. Olha essa prova aqui, tudo bom. Meu aluno já sabe, faltou um pedacinho de rabisco que ele vai me procurar para saber o que faltou para ser bom. E naquele gesto, transformava vergonha em aplauso, transformava humilhação em saber. E as aulas da Dona Judite eram assim, algo diferente, inusitado, incomum. E logo depois, chegou a minha vez de começar a dar aula. E eu comecei a levar comigo aquela mania de ser. E foi surgindo o arquipélago, o painel integrado, o jogo de palavras, outras estratégias, todas elas voltadas para aquele objetivo de fazer o aluno aprender, a questionar, a debater, a deduzir, a relacionar. Então veja, gente, a aula tem que ser um laboratório de aprendizagens, de discussão. O professor tem que substituir o ponto de exclamação que o faz ditador do saber no ponto de interrogação. E naquele fingir ignorar, abre consciências. Já refletiram sobre o formato do ponto de exclamação e do ponto de interrogação? Dá uma olhada no ponto de exclamação. Parece um punhal. Tem até uma gotinha de sangue pendurada ali embaixo. Agora o ponto de interrogação.
cheio de curvas, arredondado, feminino belo. Gente, o professor tem que colocar, porque quando ele desafia, sabe desafiar, ele busca a congruência. Levar o aluno a pensar não é pedir a resposta que se quer ouvir, mas levar aquele processo. E as aulas da dona Judite eram assim. Naquela mesma época, eu achei que aula não era o caminho conclusivo e tinha que ver conteúdos. E aí já diretor da escola um dia reuniu meus professores e disse: gente, o conteúdo que você dá tem que ter cheiro de vida, tem que ter gosto de terra. Aquela matéria que você dá tem que estar na rua que o aluno anda, no futebol que ele joga, no surf que ele pega, na briga que ele faz. E quando coloquei aquele discurso daquela maneira, achei que estava mudando meus professores. Meia hora depois, o meu melhor professor de história, João Hipólito, apareceu na minha sala. 2 metros de altura, um gigante, mão cruzada. Professor, botar a matéria que a gente dá na vida do aluno, no dia a dia, na minha matéria, dá não. Porque eu sou professor de história. Eu dou matéria que aconteceu há 500 anos, há 1000 anos. Agora, como é que eu vou botar no dia a dia do aluno isso que o senhor está falando? Quando eu percebi que a sua bronca era um apelo, era um pedido de ajuda, eu notei que debaixo do braço esquerdo, onde ele segurava os diários de classe, tinha um jornal do dia. E pedi: Hipólito, deixa eu dar uma espiada no jornal. Ele estranhou aquilo tão fora de contexto. Eu comecei a ler o jornal. Ele começou a perguntar o que eu estaria fazendo. De repente, Hipólito, olha o que eu achei aqui, cara. Uma notícia legal sobre capitanias hereditárias. Vem ver. O que, professor? Professor, o senhor ficou louco. Capitanias hereditárias, imagina, essa matéria que está aqui, professor, é uma matéria sobre uma passeata da MST, professor. Falei: para. Pensa que há muitos anos atrás havia terras de sobra, havia gente de menos, o governo dava terras, as próprias capitanias hereditárias eram assim. E para que naturalmente com a morte do proprietário a terra não ficasse devoluta, passava aos filhos, criava um conceito de hereditariedade. Mas o país mudou e quando ele percebeu a ligação, teve um gesto magnífico. Pegou a caneta vermelha, traçou um círculo em torno da notícia, escreveu ali capitanias hereditárias, rasgou aquela parte do jornal, nem bem prosseguiu. Eu falei: Hipólito, olha o que eu achei aqui, cara. Olha na página 12 uma notícia legal sobre a Revolução Francesa. Mestre, Revolução Francesa. Ô mestre, o senhor está ficando louco? Essa matéria aqui é de um crime que teve no Rio de Janeiro ontem. Molecada não para de falar no assunto, é só isso. Falei: para. Repare que na interpretação dessa notícia falta liberdade, falta igualdade, falta fraternidade. E pense que houve uma época que, em nome disso, quando ele percebeu a ligação, rasgou a notícia, escreveu Revolução Francesa. Nunca mais Hipólito foi o mesmo. Gente, a matéria dele tinha cheiro de vida, tinha cor, tinha luz, porque ele começava ali. E um dia eu desci no pátio, o pessoal do 8º ano conversando, eu fingindo que tomava meu lanche, escutava, um deles dizia: cada vez mais louco. Entrou na sala e falou: gente, vamos falar do Brasileirão que vai começar. E nós pensamos: legal, vai matar a aula. E de fato ele começou a falar do Brasileirão. De repente, gol de craque virou obra de arte. Presidente de clube começou a virar magnata. E de repente a gente está falando do Renascimento. E ele começou com futebol. Nem precisei perguntar de quem ele falava. A aula que se dá tem que ter cheiro de vida, tem que estar ali, tem que fazer aulas. E se você não souber como fazer, experimente um dia entrar em classe com aquele tema clássico, sisudo. Divide a turma em grupo e diz: gente, vocês vão botar essa matéria aí num jogo de futebol, vocês vão botar essa matéria aí num tombo de bicicleta, vocês vão botar essa matéria aí numa briga, não importa onde, aquele aluno começar a perceber que a matéria que se aprende se propaga pelo saber que se sabe. Nada disso é complicado, gente. Claro, precisa aquela linda juventude, não a juventude dos anos, mas aquela juventude de dizer: eu vou mudar. Porque perceba bem, qual o sentido de dar o conteúdo de uma maneira estática? Se me permite uma confidência,
Sabia que eu tenho a melhor memória do mundo? Um brasileiro, a melhor memória do mundo. Chama-se Google. Verdade. Bota na minha frente o bichinho e pergunta o que você quiser. Eu vou lá e trago. Então veja, em tempos de Google, decorar, não, vamos ligar a matéria que se dá, ao mundo que se vive. Por isso, falei-lhes de Dona Judite, para colocar uma crítica na ideia de aula. Falei de Hipólito, para refletir o conteúdo. Agora, e valores, que é o tema essencial desta fala? Cabe trabalhá-los? Claro que sim. É evidente que se você não muda a aula, se você não muda o seu conceito de conteúdo, trabalhar valores se torna complicado e difícil. Mas reparem que na aula que se sugere, o aluno fala, discute. Agora imagine se um dia você reúne aqueles alunos em grupo e dizem: gente, paixão, raiva, ciúme, o que isso tem a ver com a vida da gente? Eles vão discutir e vão pensar. Ensinar valores não é subir num púlpito e dar recados pesados para serem memorizados, mas levar a ideia crítica da discussão, do pensamento, da reflexão, da ousadia, fazer o aluno pensar que a vida não é pautada apenas pelo sucesso, pelo lado capitalista, e que a grande pessoa muitas vezes não está naquele que possui as grandes fortunas. Você não precisa dar conceitos de valores, mas provocá-los para aquilo despertar. Se você reservar uma aula por mês e disser: hoje nós vamos fazer uma revisão da matéria, vamos rever a matemática que demos, ou a história que trabalhamos, ou a ciência, não importa, mas a luz da bondade, da justiça, da segurança, da honestidade, da humildade. Veja, mesmo que você não saiba o que dali vai sair, eles vão pensar e refletir e se surpreender. Se as classes são de idades menores, conte-lhes uma fábula, conte-lhes uma história, mas não a história pela história. Após contar a história, coloca-os em grupo para discutir aonde que está o certo, aonde que está o errado. O que você faria no lugar não é aquele professor que peremptório sobe num púlpito para dizer o que é bom, o que é mal, mas aquela criatura que, provocando discussões e pensamentos, vão levar aquelas crianças a pensar que as fábulas do Ésopo, que as fábulas do La Fontaine, que as histórias que na vida se contam são carregadas de valores. Agora, não para que o professor os explicite, mas para que ele provoque o surgimento daquela ideia, a construção daquele saber. Então, gente, nada disso é difícil, é complicado, é árduo, mas tudo isso requer o quê? Aquela juventude, aquela ousadia de dizer: deixa comigo, e começar a fazer. O problema apenas é que a hora que você mudar a cara da aula que dá, a forma de pensar o conteúdo que passa, os valores que trabalha, e gente, isso é terrível, isso vicia. E daí você não será capaz de voltar a ser o que era antes. E vai enfrentar problemas terríveis. Você já imaginou? Aquele seu colega, que faz agora o que ele fazia o ano passado, do mesmo jeito, um dia, transitando pela escola, feito um professauro de lá para cá, é abordado por uma aluninha sua, com aqueles cândidos olhos infantis, que pergunta: professor, por que você não dá uma aula como a dona Maria Cláudia? Ele vai morrer de ódio de você. Ele vai dizer: metida, intrometida, eu tenho títulos acadêmicos, essa porcaria está... Veja, gente, o cotovelo é a parte mais sensível do corpo dos dinossauros. Sem dúvida você vai ser, vai, mas tem que ter aquela ousadia, sim, porque para falar de valores não é preciso abdicar dos conteúdos que se passa, da matéria que se dá, da vida que se tem. É apenas ter um olhar de paixão pela educação e pensar que nós somos fazedores de amanhãs, construtores de esperanças. Gente, eu tenho mais de 50 anos de magistério, bem mais. Às vezes, andando pela minha cidade, encontro
ex-alunos. Não os reconheço, é óbvio. Imagina se aquele serelepe de 15 anos sardento, que eu me lembro, agora aquele gorducho de 90 quilos que cruza comigo no shopping foi meu aluno. Quem sou eu? Mas ele me reconhece por algum motivo. E não raramente vem para o abraço. E quando abraço diz: professor Celso, aquela vez que o senhor falou de bondade, professor, mudou a minha vida, mestre. Nunca alguém me abraçou e disse: professor, aquela aula sobre o Planalto Meridional alterou os sentimentos que eu tinha. Professor, os afluentes do Amazonas não mudaram. Veja, claro que aquilo foi ensinado, aquilo seguia um programa, tinha que se cumprir, mas não era por isso. E por isso, prometi lhes falar de aula, e falei da dona Judite, prometi falar-lhes de conteúdo, falei do João Hipólito. João Hipólito, uma figura imperdível. Há 2 anos atrás, lá estava eu na minha sala de diretor, escrevendo, assinando os papéis, a luz que iluminava a mesa vinha do corredor, de repente, a luz empalideceu. Pensei que era uma falta de luz, levantei. Lá estava o gigante, quase 2 metros, mãos cruzadas ao peito. Professor, reparou naquele gol ontem, aos 47 minutos do segundo tempo, mestre. Quando eu pensei que era de futebol, que ele falava, disse: pois bem, mestre, machucou o coração, foi uma facada, mas ajudou. Como é que eu vou falar de Inconfidência Mineira sem falar de frustração, gente? E lá saiu, levando para a aula dele aquela vida que se tem, aquele caminho que se percorre, aquela luz que se abre. Mas nada disso tem sentido se não mudarmos a avaliação. E me permitam dizer, o professor brasileiro, em geral, avalia muito mal. Existem professores, a única exceção são os que estão hoje presentes aqui comigo, mas existem professores que pensam que avaliar é aplicar provas e corrigi-las. Agora reparem, avaliar tem para o verdadeiro educador o sentido que tem para o médico o resultado de um exame que ele lhe pede. Vamos supor, se amanhã você, preocupada com o seu estado de saúde, preocupando com a sua qualidade de vida, preocupando com a própria condição de professor que é, sente que as coisas não estão legais, procura um clínico e ele lhe pede um montão de exame. Você vai no laboratório e faz tudo quanto é exame. Quando você apresenta o resultado para ele, qual a chance dele dizer: meu anjo, procura uma funerária? Nenhuma! Porque quanto mais grave o seu estado, mais a força da ajuda que ele propõe. Querida, você tem que caminhar um pouco, meu anjo. Benzinho, balança não é instrumento de decoração de banheiro, meu anjo, tem que ser usada. Veja, ele vai buscar aquilo, e é isso o sentido da avaliação. A prova que se corrige é um grito do aluno, como quem diz: aonde que eu preciso de ajuda? E muitas vezes nem precisa. Querido, está ótimo, está legal. Agora, às vezes, bem, você está pensando com muita clareza, mas você está confundindo. Às vezes você começa a sentença com letra minúscula, querido. Olha, uma vírgula, veja, aquela ajudazinha daquela vírgula vai criando naquele verdadeiro sentido a perspicácia da avaliação. Por isso que eu me lembro que há muito tempo, nem preciso relembrar que nenhuma das mulheres aqui presentes ainda era nascida, alguns homens talvez, há muito tempo, eu fui fazer uma palestra no interior do Rio Grande do Sul. E a diretora da escola que me convidou, achou que deveria, no final da palestra, prestar uma homenagem ao palestrante. Se tivesse me consultado, sinceramente eu recusaria. Homenagem por quê? Sou um professor como qualquer professor. Se Deus me colocou na perspectiva comparativa de outros países, a Ele eu devo homenagem, não a mim, senão aquele transmissor que vem dizer o que aprendeu. Mas a diretora não queria saber de nada e pensou: não, Celso vai fazer uma palestra, a gente vai prestar homenagem para ele. Resolveu escolher um aluno, pediu a ele para fazer um bonito desenho e não me contou nada, e pensou: vamos fazer uma surpresa, o aluno vai sentar na última carteira, quando o Celso terminar,
Em vez de aplauso, eu vou chamar o aluno vem lá, entrega o desenho, dá um abraço e um beijo e a homenagem está prestada. E eu sem saber nada. Fiz a palestra. Quando terminou a palestra, a professora assumiu o microfone, anunciou a homenagem e não me avisou. Mas muito preocupada com o processo da inclusão. Não escolheu qualquer aluno. Escolheu um garotinho chamado Vitor, portador de algumas características que o faziam diferente das crianças comuns. Achou que era uma maneira de brindar o direito dele ser criança como qualquer criança. E a palestra terminou, e eu esperava que era o momento de partir, quando ela anunciou a homenagem. E chamou o Vitor. Vitor, com as suas pernas tortas, seus pés pesados, veio se arrastando até a frente, levando um tempo enorme para lá chegar. Quando chegou à frente, olhou aqueles 40 professores de olhos arregalados na sua direção. Foi de tal maneira atropelado pelas emoções, que esqueceu completamente as palavras que decorou. E sem tirar os olhos da plateia, atônito pela grandeza da oportunidade, apenas esticou meu papel e disse somente: toma. E com seus passos trôpegos e pesados arrastou-se para o seu lugar. E eu pensei, 40 professores nesta sala, e todos percebem o que Vitor não tem. Todos percebem que esta criança não tem afluência no seu falar, não poderá ser um prosador, um orador, não poderá ser um professor, não poderá ser um sacerdote. Todos percebem que esta criança não tem afluência nos seus movimentos, não poderá ser um jogador de vôlei, um jogador de futebol, não poderá ser um mímico, um bailarino. Mas, meu Deus, quando os professores da minha terra perceberão as emoções que naquela criança aflora? Porque naquele instante, aquela criança era toda emoção. Não me disse nada, mas ao sentir-se olhada por todos, sentiu a glorificação de ser muito mais homenageada de que ele pretendia homenagear. Por isso, gente, vamos pensar um pouco na avaliação que se faz. Vamos pensar um pouco no conteúdo que se passa. Vamos pensar um pouco na estratégia de aula que se dá. Vamos pensar um pouco nos valores que se trabalham. E como eu coloquei no tema da palestra uma breve citação sobre estímulo às inteligências. E como estímulo às inteligências a gente não pode versar sem experimentar, eu vou pedir licença para descer desse palco, escolher uma pessoa, alertando de antemão que eu sou um craque para escolher quem mais odeia ser escolhido, que, diga-se de passagem, é tremendamente fácil, porque a hora que eu for escolher a pessoa que não quer ser escolhida, inconscientemente assume a síndrome do avestruz, não olha para mim, eu vou chegar e vou dizer você, ela vai pensar, desgraçado, logo eu. Agora repare, ela se revelou, mas eu não escolherei alguém para diminuir ou para arrasar, para mostrar como se pode estimular a inteligência, como isso custa tão pouco, como isso é tão lindo, e como uma aula por bimestre reservada para isso, muda a vida da pessoa. Por isso vou lhes passar uma tarefa. Durante a minha tarefa vocês têm 2 missões. Primeira, não podem falar. Porque quando você fala, você materializa o pensamento. E atrapalha o pensamento de quem está pensando do lado. Então não podem falar, 2 minutos só. Tanto que quando eu tenho que pensar, eu saio de casa, né, gente? Por motivos óbvios, não preciso nem dizer para vocês por quê, claro. Não, é verdade, gente, não estou fazendo confidência, mas fiquei 1 ano sem falar com a Vandinha. É que eu não quis interrompê-la, né, gente? Então, é óbvio. Por isso vocês não podem falar. E a segunda coisa, como eu vou usar neste exercício a memória? Você não pode anotar. Porque quando você anota, você passa uma cola para a memória. Você pode anotar tudo até agora, mas daqui para frente, esse exercício vocês não vão anotar. Eu vou lhes mostrar exercício para estimular a inteligência, como é caríssimo, dificílimo de ser feito. Então veja bem, vou passar uma tarefa e quando terminar vou escolher uma pessoa.
E quero dizer que desci lá do alto porque não estou limitado pelas condições. Portanto, quem está à minha esquerda não está livre. Quem está no fundão não está libertado. E quem, portanto, não quer dizer que eu vou escolher por perto, não, porque eu sei andar de lá para cá. Mas é o seguinte, vocês não podem anotar e não podem conversar. Eu tenho um ônibus no ponto inicial. Ele vai sair do ponto inicial e parar 4 pontos. Em cada ponto que ele parar, vão subir e vão descer passageiros. Eu lhes direi quanto. Quando chegar no 4º ponto, eu escolho a vítima, quer dizer, eu escolho a pessoa e pergunto quantos passageiros tem no ônibus. Acertou, vai ganhar um presente que está ali atrás. Errou, ganha um aplauso. Vocês aplaudem? Porque daí quando eu for embora está dizendo, não, presentinho não me interessa, mas a primeira vez que o auditório inteiro me aplaudiu, errei de propósito, portanto sai-se bem de qualquer jeito. Aí vocês perceberão aonde eu queria chegar com esse estímulo à inteligência. Então não pode anotar e não pode falar em voz alta. E se alguém anotar, meus olhos fulminantes irão partir como um raio em sua direção. O ônibus saiu do ponto inicial com 4 passageiros. Parou no primeiro ponto, subiram 3 e desceu 1. No segundo ponto descerão 2 e subiu 1. No terceiro ponto subiram 4 e desceram 2. E no último ponto desceu 1 e subiram 3. Agora repararam que eu coloquei esse auditório inteiro numa sala de ginástica. Vocês repararam que o assento estava direitinho na cadeira, mas o cérebro estava 1000 por hora. Veja. Agora reparem, se eu quisesse vender o jogo do ônibus, gente, não tem materialidade, não tem preço, é brincadeira, é brincadeira. Agora, feita acidentalmente é só brincadeira. Mas se tem uma rotina, uma vez por semana, invariavelmente depois de 2 semanas você vai ter que falar mais depressa, colocar mais pontos e vai ficar cada vez mais difícil achar o aluno. Ele vai chegar em casa dizendo que você farriou, brincou, pulou, que você não deu matéria, mas naquele momento você estava estimulando a inteligência lógico-matemática. E para as demais inteligências isso não é diferente. Olhe agora como é que se estimula a inteligência linguística. Uma espécie de jogo do ônibus, não mais para a lógico-matemática, para a linguística. Eu vou escolher uma pessoa e mostrar o desafio. Vocês vão dizer, mas uma pessoa não dá certo, porque o jogo do ônibus eu faço com a classe inteira. Se eu escolher um, aí o resto da classe entra em bagunça. Não, eu vou escolher um para vocês virem como se faz. Porque depois eu divido todo mundo em dupla e um faz com o outro, outro faz com um. Combinado? Como você, meu anjo, tinha pedido para que eu escolhesse, eu não podia desafiá-la, então de qualquer maneira eu acabei escolhendo você, tá bom? Não, ela pediu, eu falei, olha, eu vou lembrar que você está de verde, sentado na quarta-feira. Lembrei. Então veja bem, eu vou falar com você durante 2 minutos, e durante 2 minutos você tem apenas 2 tarefas. Primeira, dizer a verdade, somente a verdade, nada além que a verdade. Mas não se preocupe, porque não tem pergunta indiscreta. Segunda coisa, segunda tarefa. Você não pode, durante esses 2 minutos, dizer a palavra não. Mas você pode negar. Quando você quiser dizer não, diga impossível. Se quiser, pode dizer absurdo. Se quiser partir para a pauleira, diz você ficou louco, mas não diga a palavra não. Você não pode falar não e tem que dizer a verdade, combinado? Então diga, qual é o seu nome? Nildete? Ah, não é Nilvete? Nilvete, foi o que eu falei. Falei certo? Ah. Vamos para ela, resistiu 30 segundos, gente. Resistiu 30 segundos. Agora reparem que o jogo do ônibus, o não diga não, não tem materialidade, não são investimentos, senão professor. Professor que quer aprender, que quer se transformar, que quer virar. Por isso, eu que comecei esta fala contando a história daquela criança que sapateava, me permito terminá-la contando uma outra historinha, dirigida especialmente para você. Mulher
idade indeterminada. Profissão, professora. Está sentada na sala dos professores, esperando o sinal para a sua aula. Mas, inevitável não pensar na vida. E a vida machucou bastante. Aquele casamento na qual ela colocou tanta esperança, às vezes desvia-se daquela rota sonhada. Aquele filho, aquela filha que ela ama tanto, lhe preocupa tanto nesse mundo cercado por vícios, a perspectiva de continuar assim. E quando pensa na vida que tem, sente amargura, cansaço, desespero, e de repente é liberta, porque bate o sinal. Não dá para continuar. Levanta-se da cadeira como se tivesse 1000 anos. E a hora que vai tirar o guarda-pó que está pendurado, sem querer, se olha no espelho. E a imagem que o espelho lhe devolve é uma imagem de sofrimento, de angústia e de dor. Veste o avental e, caminhando com passos pesados, se dirige até a sala de aula. Mas mal abre aquela porta e tudo se transforma. Aquele aluno, imagina, aquele bandido que me dá tanto trabalho, vem me trazer aquela flor que eu sei que ele roubou de algum jardim, mas vem me trazer. E aquele outro que parecia tão tímido, agora não para mais de conversar. E de repente fala mais alto do que precisa falar. E com seus passos de princesa, caminha de lá para cá, acordando uma inteligência aqui, desenvolvendo um ânimo lá, abrindo um sorriso ali, e assim se dá e se entrega com toda a plenitude, e nem percebe que o tempo passou, que o sinal tocou, ela nem ouviu. E de repente olha para a porta e vê o colega da aula seguinte, ele batendo no relógio, dizendo que a hora terminou, até com uma certa vergonha de, com tanta experiência, se deixar enganar pelo tempo, pede desculpa ao colega que espera, olha para aqueles alunos com aquele tremendo olho de quero mais, abraça o seu material e volta para a sala dos professores. E quando se encontra com o espelho, descobre-se a linda, a inefável, uma extraordinária mulher. O que tem esta mulher? O que a faz, em tão pouco tempo, desfazer-se da dor para a grandeza da ação? Se você sabe o que tem esta mulher, ou homem poderia ser, e sente em você a retratação da imagem, desculpe, você não precisava ouvir nada daquilo que eu falei. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Cinep. Muito obrigado. Só uma breve informação, né? Mas aí eu vou pedir o apoio do pessoal ali, né? Vocês sabem a questão do horário e tal. Então, só uma informação. Me disseram, acho que é verdade, que nada embeleza mais uma mulher do que a fotografia ao lado de um velhinho. Muito obrigado, gente.